nos aceita em todos os momentos, porque Ele sabe que você é um filho que muitas vezes foi rebelde, andou afastado, caminhou para lá, gastou tudo que tinha, como o filho pródigo. Saiu de casa, gastou tudo que tinha, mas um dia resolveu voltar. Resolveu voltar. Bom, esse filho quando volta, Deus não está contente apenas com o fato dele ter voltado, porque Deus para ele, que é o Senhor do tempo, mesmo que ele tenha 6 meses de vida, mesmo que ele tenha só 10 anos de vida, mesmo que ele só tenha 25 anos de vida, mesmo que ele tenha conhecido o seu Criador, o seu Salvador, com 50, com 60 anos de idade, Deus que é o Senhor do tempo, Ele fala assim, Ele pode achar que não tem mais tempo, mas eu sou o Senhor do tempo, e eu quero fazer o tempo que resta da vida desse meu filho, anos, meses, dias, horas, minutos emocionantes. Deus pode dar qualidade a esse tempo que você julga ter, porque ninguém sabe se amanhã vai amanhecer vivo. Mas independente do tempo que tenhamos, depois que encontramos Deus, Deus quer fazer agora desses anos que nos restam, anos maravilhosos. Repitam comigo essa palavra, por favor. Maravilhosos. Com mais força, com mais entusiasmo. Maravilhosos. Diga isso agora olhando para a pessoa que está do seu lado. Maravilhosos. Tem gente que até conhecer Deus é mal-humorado. Já viu pessoa mal-humorada? Se, né, você fala bom dia, ela por quê? Ou então bom dia, só se for para você. Tem pessoas que, pelo fato de não conhecer Deus, vai levando a vida de uma maneira mal-humorada, vai levando a vida de uma maneira assim, enfadonha, triste, fracassada, e ela faz questão de ficar assim, mas de não ficar assim sozinha. Ela gosta de estragar a vida de muita gente. Todo mundo que está ao redor tem que pegar um pouco do mau humor dela. Tem gente que é assim, é um estilo errado de viver, mas tem gente que é assim. E Deus não quer que você tenha o resto da sua vida assim. É por isso que Ele, que te criou, que sabe do seu potencial, Ele quer você para verdadeiramente transformar a sua vida. Não existe nenhuma pessoa na face da terra que tenha tido uma experiência com Deus, que Deus não queira isso para ela. Deus quer transformar. Gente, transformar é transformar. E Ele é perito nisso. Lembra do que Ele transformou um líquido no outro líquido? Você lembra qual que era o líquido mesmo? Em água em vinho. Mas Ele também não apenas transformou, Ele multiplicou. O que Ele multiplicou mesmo? Foi o que mesmo? Pão e peixe, né? Ali, 5 pãezinhos, 2 peixinhos. Ele multiplicou. Ele fez essas coisas para que nós entendamos que Ele não apenas quer fazer transformações na nossa vida, Ele também quer fazer multiplicações na nossa vida. Então por que diante de um Deus que pode fazer tudo isso, nós vamos apenas ficar na condição de apenas encontramos Deus? Tá, e daí? Então a palavra de Deus vem nos falar o seguinte, em Romanos, no capítulo número 8, a partir do versículo número 18. Apenas um trechinho, depois eu vou ligar com outro trechinho. Diz assim, Paulo falando aos romanos: eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que há de ser revelada em nós. De fato, toda a criação espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Não é lindo isso? Primeiro ele diz o seguinte, olha, não se compara o problema que você tem hoje, a prova que você vive hoje, com aquilo que Deus vai fazer com que se revele na sua vida. Gente, é uma expectativa que Deus cria no nosso coração, senão eu não estaria escrevendo isso através de Paulo. Ele cria em nós uma expectativa. Nós temos que viver essa expectativa do novo de Deus a cada dia. Por isso que determinadas pessoas que eu conheço nunca vão envelhecer. Monsenhor Jonas Abib é uma dessas pessoas. Ele jamais vai ficar velho. Ele jamais vai ficar ultrapassado. Porque ele vive o quê? Ele vive a cada dia a expectativa que está escrito aqui. Vou repetir para você.
Paulo dizendo: eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que há de ser revelada em nós. Fale isso para o seu problema, fale isso para a sua situação atual, fale isso para você mesmo. Eu penso que não há comparação àquilo que Deus quer fazer em mim, mediante daquilo que eu vivo hoje. Você pode até trocar a ordem das palavras, o sentido das palavras. Você pode viver uma expectativa tão forte, tão forte, tão forte das coisas de Deus, que você vai ter uma outra vida. Se fala muito hoje de qualidade de vida, né? Qualidade de relacionamento, qualidade de comida, qualidade de exercícios físicos, qualidade de atividade e tudo mais. Todo mundo quer ter qualidade de vida. Você quer qualidade de vida melhor do que você viver na expectativa diária de que Deus pode mudar a sua vida totalmente, todo dia? E todo dia Deus pode dar a você surpresas maravilhosas. Só que daí a gente pula para um outro trechinho aqui, que não é seguindo o versículo seguinte. Mas nós vamos para o versículo número 29, se eu não me engano, porque eu estou sem óculos aqui. Se eu não me engano é 29. Diz aqui: sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Pois aos que ele conheceu desde sempre, que é o nosso caso, também os predestinou a se configurarem com a imagem do seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que predestinou, também os chamou. E aos que ele chamou, também os justificou. E os que justificou, também os glorificou. Veja, é obra completa, como dizia meu pai, é barba, cabelo e bigode. Deus não faz nada pela metade. Deus não faz nada pela metade. Primeiro, Deus te converteu. Veja, você estava no caminho errado, eu estava no caminho errado. Não apenas de pecado, mas no caminho errado. Ele estava no caminho da tristeza, estava todo mundo indo para o buraco, a gente estava indo junto. Estava todo mundo se entregando à tristeza, e a gente estava se entregando também. Muitas vezes nós somos participantes de um pecado, mas não de uma maneira ativa, mas de uma maneira passiva. Muitas vezes nós cometemos o pecado, muitas vezes as pessoas cometem pecado contra nós. O fato é que nós estamos envolvidos na situação de pecado. E esse envolvimento na situação de pecado, de maneira ativa ou de maneira passiva, faz com que nós tenhamos a necessidade da conversão. Ou seja, estou indo numa direção, estou indo de gaiato, entrei de gaiato no navio, estou indo sem querer, querendo, mas estou indo, então eu preciso me converter. Eu nem sou o agente ativo da situação, eu nem sou a pessoa que está arquitetando o pecado, porém, eu estou no pecado, eu estou na situação de pecado, eu estou numa situação que vai me levar à morte espiritual. O homem velho está ganhando força, porque eu estou naquela situação de pecado. Não sou o promotor dela, mas participo dela. Então eu preciso de uma conversão. E Deus vem com o teu Santo Espírito, vai colocando em nosso coração, vai nos conquistando, vai se mostrando a nós, e vai nos tirando, e nós vamos devagarzinho mudando a direção, e saímos daquela situação de pecado. Ou seja, voltamos para o caminho. Quando chegamos nesse caminho, já estamos convertidos, já saímos da situação. Só que parou por aí? Não, meu irmão, não paramos por aí não. Aí vem o plus, aí vem o retorno do sonho de Deus na nossa vida. E aí Deus já fala para nós: olha, não só eu, seu Deus, não, que estou na expectativa, mas ao seu redor, a natureza, as pessoas, a humanidade, a criação, ela está na expectativa. De fato, toda a criação espera ansiosamente a revelação do Filho de Deus. Paulo diz: olha, eu penso que não há comparação
com a glória de Deus que está para se manifestar em você, diante do momento presente, diante da situação, do conflito atual da sua vida. Não há como comparar. Se a situação está brava do teu lado, não tem como comparar o que Deus pode fazer na sua vida. Aí você pode dizer assim, mas Dunga, foram tantos anos longe de Deus, foram tantos anos fazendo isso, fazendo aquilo, permitindo isso, permitindo aquilo. Eu estou tão enroscado, é tanto problema, mas Deus já tratou de dizer para você, abra o seu ouvido, olha para mim, porque eu estou proclamando alguma coisa que agora pode mudar radicalmente a sua vida. Eu repito, eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que há de ser revelada em nós. E eu agora mudo esse nós dizendo, em você. Você que está ouvindo, você que está aqui, você que está em casa, você que está ouvindo, não tem proporção o que Deus quer fazer na sua vida. E ele segue dizendo também, no versículo 29, vai dizer, deixa eu ver aqui, 28, melhor dizendo, versículo 28, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Diga comigo, tudo é tudo. Repitam mais uma vez bem forte, tudo é tudo. Tudo é tudo, meu irmão. Tudo de bom, tudo de ruim, tudo que a gente entende, tudo que a gente não entende. Se você ama a Deus, tudo vai contribuir para o seu bem. É incrível, né? Se você não ama a Deus, até as coisas boas não contribuem para o seu sucesso, para o êxito da tua vida. Se você está sofrendo, eu tenho que dizer para você, sofra. Aproveita, porque vai passar. Aproveita esse sofrimento. Tire dele todos os benefícios possíveis, todas as lições de vida possíveis, porque esse sofrimento vai passar. Tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. E Paulo diz também, eu penso que o sofrimento do tempo presente não tem proporção com a glória que há de ser revelada em nós. Então eu tenho que dizer para você, quem aqui está passando por uma dura prova na vida, por um sofrimento, seja bem sincero, levanta a mão, por favor. Isso. Não são todos, cerca de 20% da população aqui do Rincão. Então eu tenho que dizer para você que está passando por um momento difícil, aproveita, porque passa. Aproveita. Tudo na vida é passageiro, menos o motorista e o cobrador. Está entendendo? Você tem que aproveitar, porque você vai passar, meu irmão. Vai passar, minha irmã. Só que depois que passar, e a história é assim, a gente só consegue ler a história depois que ela acontece, depois que ela está lá atrás. Enquanto a gente está vivendo, é o presente. Interessante, né? Dentro da pedagogia, da metodologia, da espiritualidade do PHN, é assim. O dia de ontem não existe mais, o dia de amanhã não existe ainda. Nós só temos, de fato, o dia que se chama hoje. E justamente o dia que nós temos é o dia que nós não entendemos. O dia de ontem a gente entende, porque já passou. Principalmente se ele já passou há 1 mês, há 2 anos, há 10 anos, a gente entende. O dia de amanhã a gente imagina, a gente sonha, a gente idealiza, a gente tem como meta. Então a gente, vamos dizer assim, viaja um pouco. E o único dia de fato que nós temos, é o único dia que nós não entendemos. Porque a coisa está quente, a coisa está acontecendo naquele momento. E muitas vezes, nesse momento, por nós não termos um coração voltado para Deus, porque nós não entendemos, são as horas que nós fazemos as nossas maiores besteiras. Só que daí o que vai acontecer? Nós vamos deixando uma história de erros, porque nós não entendemos, porque nós não estamos com Deus, então nós cometemos erro sobre erro. Então a diferença de quem é visitado por Deus, a diferença de quem é conquistado por Deus, a diferença de quem realmente faz a experiência com Deus está justamente nisso. Naquele dia, no tempo presente, em que nós estamos sofrendo, nós temos agora a confiança. Não tem comparação àquilo que Deus ainda vai realizar na sua vida. E Ele ainda nos garante que tudo colabora para o bem
daqueles que amam a Deus.